Pais e filhos, o quão importante que as pessoas ainda não, muitos crentes, muitos cristãos não entenderam isso. Nós que somos o povo de Deus, raça eleita, como diz a Bíblia, povo que não era, a Bíblia diz, nós não éramos nem povo, fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, e Ele nos fez povo de Deus. Quem não era nem povo, se tornou no povo de Deus. Então nós agora estamos formando gerações, não botando filho no mundo. Não esqueça, você que é mãe, você que está grávida, você que tem sonho de ser mãe, você não está apenas gerando um filho, você não gerou apenas um filho, você está formando uma geração. Nós fomos chamados para formar gerações para Deus. Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir no Salmos 127, você vai ler comigo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá, Ele o dá, enquanto dormem. Agora leia comigo esse versículo. Herança do Senhor é o quê? Herança, repita, herança do Senhor. Grave isso. São os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. Sabe quem tem filhos aqui? Os teus filhos são a herança de Deus. Presta atenção. Você está cuidando da herança de Deus. Herança é algo que um dia vai ser pedido. Herança é algo que um dia vai ser requerido por direito. E nós que somos pais, estamos cuidando da herança de Deus. Como que nós estamos cuidando da herança de Deus? E ainda ele fala, o fruto do ventre, seu galardão. O galardão de Deus são os filhos que você está criando dentro da sua casa. Galardão é um lugar de prazer, de descanso. O prazer de Deus está nos filhos, que nós estamos cuidando para Ele. Mãe, você é o exemplo da tua filha. Há uma grande chance da sua filha ser igualzinha a você. Uau! E eu falo isso e eu estremeço dentro do meu coração. Porque teve momentos que eu olhei para a minha mãe, e eu falo isso para ela com muito amor hoje, porque hoje nós temos um relacionamento amoroso, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Hoje, e não foi porque eu me converti não, porque eu já era pastor e o meu relacionamento com a minha mãe não era bom. Deus precisou ministrar no meu coração para eu conseguir chegar nesse lugar. Hoje à tarde eu tinha um compromisso, tinha 3 reuniões hoje. Porque esse tempo que a gente ficou longe, então a gente ficou muita coisa acumulada. Eu tinha uma reunião com o prefeito, tinha uma reunião com mais um senhor que já tem pão que pediu. Sabe o que eu fiz? Eu cancelei e fui lá dar um beijo e um abraço do meu pai e da minha mãe. Falei, eu quero vir aqui dizer que eu amo vocês. Eu não podia vir aqui falar de pais e filhos se eu não tivesse moral para isso hoje. Sempre foi assim, pastor? Não. Eu precisei ser ministrado, eu precisei entrar nesse lugar. E esse momento só pode estar acontecendo hoje por causa disso. E quantas vezes eu olhava para minha mãe, eu convivia muito com ela, meu pai era muito ausente devido ao trabalho, e eu dizia assim, eu não quero casar com uma mulher igual a minha mãe. Eu jamais quero ter uma esposa igual o meu pai tem.
Eu não quero. Deus me livre. Eu me lembro que pequenininho eu já pensava nisso. Eu estive com a nossa filha que mora em São Paulo, a Gisele, essa semana. E nós estávamos conversando com ela. Ela é minha filha. Eu fui pai dela com 15 anos. E também aprendi isso há um tempo atrás. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou entrar nesse tema sobre filhos fora do casamento. O que tem que fazer para que esses filhos sejam abençoados. Vou falar sobre isso. E nós estávamos conversando, e eu conversando com ela, e eu me lembro que por muito tempo, não eu apenas, mas a sociedade, uma criança que não tem um pai ou que não tem uma mãe, ela é discriminada, ela já cresce com traumas. E eu estava conversando com ela, e num dado momento da conversa, eu falei: ó, filha, eu quero pedir perdão para você, inclusive, pelas vezes que eu não pude estar perto, ou que eu não te dei o que um pai deveria te dar. Mas sabe por que eu não dei? Porque eu também não tive. Sabe por que meu pai não me deu? Porque ele também não teve. E talvez o pai dele também não teve, e assim sucessivamente. Aí a gente fica cobrando, porque talvez aquele pai carrasco, aquela mãe atormentada, aquela mãe depressiva, aquela mãe rancorosa, um dia foi uma criança que também conviveu num ambiente onde a sua mãe também era rancorosa. Sabe, eu me lembro das poucas vezes, sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi do meu pai: filho, eu te amo? Eu tinha 42 anos de idade. E hoje eu tenho 43. Então faz um ano que eu ouvi do meu pai: filho, eu te amo, pela primeira vez. E eu falo hoje com ele também sobre, ele fala: pai, fala de novo que você me ama, pai. Ele fala: você é bobo, rapaz. Ele fala, mas ele diz: filho, eu te amo. Meu pai me deu um beijo nesse dia, a primeira vez que ele me deu um beijo. Eu quero dizer para você que coisas são desenvolvidas em nós, e que a criança que mora dentro da gente, porque tem uma criança morando dentro de você. Você sabia disso? Tua mulher deve ter falado para você já algumas vezes: você parece uma criança. Vocês riem, né? Tem coisa que eu faço lá em casa, a minha esposa fala assim: ué, você não saiu da 5ª série ainda? Às vezes é a 4ª série que está em nós. Tem uma criança que mora dentro de nós. Aquela criança não vai morrer, pessoal. Essa criança não vai morrer. Você vai se remeter à tua infância. Por isso que você precisa de cura. Você precisa ser curado. Essa criança que está dentro de você, que leva você a fazer coisas hoje que você foi impedido de fazer quando era criança. Existem esposas que agem com os seus maridos hoje. Ela quer ter liberdade. E não tem problema nenhum nisso, tá? Não estou falando que mulher tem que ser empregada, não é isso. Me entenda no teu espírito, por favor. Tente me entender aqui, para não me julgar. Se você não me entender, você vai me julgar. Se você não entender, eu sento sozinho com você e te explico tudo de novo. Não tem problema, mas eu quero te abençoar. Então tem esposas, eu vou falar dos maridos daqui a pouco. Tem esposas que hoje ela quer viver uma vida de solteira, uma vida independente, ou uma vida, sabe, sozinha, mas a parte, porque quando jovem, quando criança, a figura do homem da casa, presta atenção, era aquela pessoa que proibia tudo. A figura do homem da casa é aquela pessoa que sempre diz não, é aquela pessoa que sempre tranca a porta, é aquela pessoa que sempre impede de sair, que sempre impede de ter as coisas. Então ela casou e a figura do homem da casa continua nela. Ela olha agora para o marido dela e a criança que está nela remete para quem? Para o pai. Então, de forma inconsciente, ela vai virar para o marido dela e vai dizer assim: ó, eu vou fazer isso e não é você que vai me impedir. De forma inconsciente, porque hoje ela é uma mulher, ela é uma mãe, ela é casada, é uma esposa. Realmente, ela pode fazer o que ela quiser e ninguém vai impedir. Mas ela age dessa forma porque um dia a imagem masculina da casa privava ela das coisas. E de forma inconsciente também,
E o que ela faz com os filhos? Acaba de uma forma, repito, inconsciente. Não é porque ela quer. Não é porque ela quer. Depois que ela percebeu, ela fez. Ela chega para o marido e diz assim, ó, eu vou fazer, ninguém vai pedir, mas ele nem disse que não podia, talvez. Aquela criança machucada, que está dentro dela, aquela criança ofendida, aquela criança traumatizada, aquele menino que cresceu vendo a mãe traindo o pai traindo a mãe, e agora ele se casa. Ele vai virar para a esposa dele, quando ela chegar em casa, vai dizer assim, vem cá, você estava com outro? Estou chegando agora por quê? E você vai ter que entender, porque talvez esse homem, esse teu marido que vira e diz isso, ele foi um filho que ele viu acontecer dentro da casa dele. Então, essa criança que mora dentro dele, que não foi curada, que está traumatizada de uma forma inconsciente, não é para te ofender, para te machucar, é uma forma de ele, a pessoa desenvolve um dispositivo de proteção. Eu vou falar logo antes que esteja acontecendo, porque eu vi acontecer. Então falar isso é como se fosse um dispositivo de proteção. Ele não tem certeza se está acontecendo, mas ele vai falar, porque já sofreu quando isso aconteceu. Então a pessoa vai desenvolvendo dispositivos, é exatamente só como um relacionamento que deu errado, e você sai desse relacionamento e você vai para outro relacionamento. Se você não for curado desse relacionamento, por favor, não caia na besteira de se relacionar com alguém, porque você vai sofrer as mesmas coisas. Você vai pegar essas feridas aqui, vai levar para cá, e a qualquer sinal daquela pessoa vai te gerar desconfiança, e você vai pegar todo o sofrimento que você sofreu nesse relacionamento e vai jogar tudo em cima desse outro relacionamento aqui. Estamos falando de cura. Eu precisei ser curado sendo pai de coisas que eu sofri quando eu era filho, para que eu pudesse abençoar a minha geração. Se eu não tivesse sido curado, e não importa quando, se com 40 como eu, se com 50 ou 60 ou 70 anos de idade, você chegou num tempo em que você está entendendo que tem uma criança dentro de você machucada. Eu atendo mães que elas agem com suas filhas e não percebem que ela está agindo com a sua filha exatamente como a sua mãe agiu com ela. De forma inconsciente, ela age com a filha exatamente como a mãe agiu com ela. E ela quer que o tempo vem mudando, e me entenda, a educação mudou, é diferente. Claro que princípios não mudam. Princípio ninguém toca, princípio é princípio, amém, gente? Mas a forma de fazer os princípios valerem estão mudando. O meu pai me educou com a costa da mão. Minha mãe me educou com a vara da macieira. Aquela havaiana desgraçada que acertava, parecia um bumerangue. Eu estava ali, eu jogava para cá, eu falava, errou. Meu pai foi meu pai e meu professor. Eu apanhava em casa e apanhava na escola, para dar exemplo. Eu falava, apanhei para dar exemplo. Por que eu fiz errado? Nada, é só para não fazer. Apanhava para não fazer errado. Não fiquei louco. Fiquei um pouco só. Não endoidei. Não fiquei coisado. Porque não bate, não. Porque... Mas mudou. Hoje não é mais assim. Então, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam educados da forma que nós fomos. Eles não vão entender as coisas que você entendia. Eu entendi o olhar do meu pai. Meu pai não precisava falar comigo quando tinha visita em casa. Meu pai só me olhava. A visita chegava e a gente queria dar uma de... Eu queria dar uma de homenzinho já. Tinha uns dos 10, 11 anos para frente, a gente já quer ser homem, né? Quando começa a aparecer umas penugens aqui, ó.
Eu já sou homenzinho já. Aí chegavam os amigos do meu pai, eu queria ficar participando da conversa. E eu ficava ali e tal, tomara que ele esqueça, eu quero participar. E falava de política, eu queria saber. E falava não sei do que, eu queria saber. Eu era meio enfiado. Meu pai só olhava para mim assim. Então, como eu estava dizendo, era um raio. Não podia nem passar na frente quando estava conversando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por favor, o tempo tem mudado e tem nos mostrado que a gente precisa evoluir. Você vai continuar educando os seus filhos. A gente já falou já, hoje eu não tenho mais filho para educar, eu tenho neto para estragar. Os pais que educam os filhos. Eu não tenho filho para educar, eu tenho neto para estragar, tenho 3 netinhas. As 3 para estragar, a gente pega para sair, para passear, a gente vai estragar. Não pode dar chocolate, tá bom? A gente não dá quando os pais estão perto. A responsabilidade é dos pais. Eu fiz a minha parte com a Bruna, que foi quem eu tive o privilégio de ser pai e poder conviver com ela. A outra não tive esse privilégio. Não estava era criança fazendo criança, mas eu tive esse privilégio de poder ter a Bruna por perto. Mas a forma que eu aprendi com a Bruna, a melhor forma, a Bruna era terrível. Eu pregava na igreja com um pastor, falava, aí chegava em casa e eu fazia algo diferente do que eu tinha falado na igreja. Eu falava, papai, vem cá, o senhor não falou lá na igreja assim? E eu fui aprendendo com ela e crescendo conforme ela crescia, foi se tornando mocinha, que onde nós somos mais constrangidos no nosso caráter é dentro da nossa casa. Porque lá eles conhecem a minha nudez, lá eles sabem quem eu sou. Agora eu estou morando de favor na casa deles. Hein, Rafa? Minha vida não está fácil, Rafa. Esses dias aqui nós estamos ficando de favor lá, André. É o nosso caráter, como se constrange mais é dentro da nossa casa. Quem está comigo? Você está entendendo? É o que você fala, é como você faz. Então não adianta o Senhor guardar. Não adianta dormir, acordar cedo. Põe lá de novo, vou ler e já vou para outra parte. Capítulo 1 em diante. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta eu trabalhar, não adianta eu me matar, não adianta eu lutar, não adianta eu acordar cedo. Versículo 2. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Lembra que eu tenho falado desde o início? O que Deus tem para você já está pronto. Diga, o que Deus tem para mim já está pronto. Como que eu conquisto isso, pastor? Fazendo a vontade de Deus, não querendo fazer as coisas, querendo mudar as coisas. Mas não tem que acordar cedo, pastor? É bom eu acordar cedo. Se precisar dormir mais tarde, mas que não seja isso uma constante na tua vida, que você não vive em função disso. Você vive em função dos teus filhos, para que não se repita na vida deles o que aconteceu na sua. Para que você deixe herança para eles, mas não herança material, herança de caráter, herança de princípios. Glória a Deus. E se vier uma herançazinha também, se puder deixar, está tudo bem. Mas a maior herança é a que José deixou. Contudo, mais do que abençoar, Deus dá uma herança aos pais quando crianças vêm à sua casa. Quando nascem filhos, Deus colocou uma herança lá dentro para você cuidar. Lembrando que herança um dia será requerida. E o que é uma herança? É algo de valor que herdamos de alguém por direito ou por favor. Está claro que está claro que os pais precisam cuidar da herança de Deus, que são os filhos. Sempre que você olhar para os seus filhos, lembre-se, eu estou cuidando da herança do Senhor. Alguns poderiam até dizer que são bens, propriedade, dinheiro, negócio, ou até estudo, uma faculdade boa. Mas o José do Egito, que
foi vendido pelos irmãos. Ele deixou algumas heranças valiosíssimas para os seus 2 filhos. Quando José foi jogado na cisterna, os irmãos dele venderam ele. Depois tiraram do buraco, venderam para os comerciantes do Egito. Ele foi para a casa de Faraó. E lá dentro, você pensa comigo quanta coisa ruim José não poderia ter desenvolvido dentro dele. Os irmãos venderam, a mãe não fez nada, a mãe cobertou o irmão. Poderia ter livrado, poderia ter... Nem o pai não foi atrás, ele fica lá, vai preso, vai para o cárcere. Imagina quanto trauma, mas preste atenção, o que José fez para vencer a criança ferida que morava dentro dele. O primeiro filho de José, ele pôs o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? O que me fez esquecer. No original, o nome Manassés significa o que me fez esquecer. Quando José teve um filho, José chega solteiro no Egito. Vocês conhecem a história, não precisa aqui ficar pregando isso para vocês. A esposa de Potifar acusou ele de ter atacado ela, porque ele não quis se deitar com ela, ele fugia dela. Ele foi lançado no cárcere. Ele foi preso, lá dentro ele revelou o sonho do preso, depois de Faraó, e foi colocado como governador. Presta atenção, José não gerou filhos enquanto era escravo. O filho de Manassés, que se chama Este Me Fez Esquecer, vou explicar para você por que isso, foi gerado nos 7 anos da fartura. Um escravo não gera filhos. Ou seja, alguém que está preso faz criança, põe filho no mundo, mas não forma geração. Repita comigo, um escravo não forma geração. Por isso que nós não podemos mais viver escravos do nosso passado, escravos dos traumas da nossa infância. Eu não perdoo meu pai, porque o que ele fez, eu não perdoo minha mãe. Tem pais que morrem com mágoa dos seus filhos. Enquanto José era escravo, ele não gerou filhos, porque escravo não forma geração. Escravo só faz filhos, e filho de escravo, escravo será. Quem está comigo? Todos que eram gerados no Egito, quando Faraó estava lá e Moisés foi resgatar, todos que nasciam no Egito, filhos dos hebreus, filhos dos judeus, automaticamente nasciam já sendo escravos de Faraó. Eu vou repetir para você gravar isso dentro de você: escravo não forma geração. E o que é formar geração, pastor? Formar geração é você ser um canal entre Deus e as promessas dele para os seus descendentes. Se eu sou escravo, eu não formo geração. Logo, Deus não tem promessa para escravos. Deus tem promessa para gerações. Por isso que muitos filhos nossos, muitos filhos dos nossos pais, muitos filhos dos nossos avós, eles morreram na escravidão, de uma doença, de uma miséria, de uma pobreza maldita, de uma religiosidade tremenda, porque é escravo gerando o que, igreja? Escravo. E José, enquanto escravo, não gerou filhos. Ele se torna governador, e então ele se casa com uma egípcia, e ali ele gera Manassés. Traduzindo Manassés, quem lembra? Me fez esquecer. Por quê? 7 anos de fartura que Deus revelou no sonho para José, o sonho de Faraó, e depois viriam 7 anos de quê? De miséria. Os irmãos dele estavam
na mesma terra, logo iam passar fome. E aconteceu, eles vieram pedir comida no Egito. Quem era o governador? José. Toda vez que José, e vieram os pais de José também, toda vez que José olhava para o filho dele, me fez esquecer, vem cá. Por que ele põe e me fez esquecer? Porque José, no seu espírito, tenho certeza, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele entendeu que ele precisava esquecer o que aconteceu com ele quando menino. Quando eu tiver um filho, esse filho vai me fazer esquecer. Pai, ei, mãe, os teus filhos te fizeram esquecer o que você viveu quando você foi filho? Ou de forma inconsciente? Eu quero usar essa palavra para você entender, porque talvez não é culpa sua e nem foi dos seus pais, porque já há muito tempo é escravo gerando escravo. E eu quero dizer para você que o teu filho se chama me fez esquecer. Deus te deu um filho para você esquecer dos traumas e dos sofrimentos e das angústias. Bruna, você é minha, me fez esquecer. Porque eu errei uma vez, eu não podia errar de novo. Na primeira vez eu não formei uma geração, porque eu era um escravo. Eu fiz mais um escravo. Deixa eu te dizer, enquanto eu não entendi isso, a minha filha viveu o inferno no casamento dela, com as filhinhas dela. Não é uma com problema, era outra. Eu estou te falando de algo recente, pessoal. Eu estou dizendo do que Deus tem ministrado na minha vida, até que eu pudesse entender, para eu trazer isso. Isso é libertador, para eu trazer isso para a igreja. Agora deixa eu te falar de um filho gerado fora da aliança do casamento. Eu falei isso para os pastores e pedi a eles que façam isso com os pais deles, se isso aconteceu com eles, e que explique para os pais fazer isso com os filhos. E quero ensinar a igreja a fazer isso. Preste atenção. Você que tem filhos em casa que é só da tua esposa, você que tem filhos em casa que é só do teu esposo. Ei, quando nós nos casamos, eu vou voltar a José aqui e falar do outro filho também, tá? Só vou fazer uma pausa para falar sobre esse filho fora do casamento. Esse filho é um escravo, se ele foi gerado fora de uma aliança de casamento. Talvez a tua esposa era casada com alguém e teve um filho naquele casamento. O filho foi gerado dentro de uma aliança, está tudo certo. A criança que é gerada fora de uma aliança de casamento é um bastardo, diz a Bíblia. Não é filho. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu, por exemplo, me relacionei com a minha namorada e aí nós casamos. Aliás, pastor, eu fiquei sabendo que os meus pais casaram porque minha mãe engravidou de mim. Eu fiquei sabendo, pastor, que quando a minha mãe estava grávida, meu pai queria que ela me abortasse. Eu ouvi dizer, pastor, por trás da porta, que quando a minha mãe engravidou, meu pai pegou as coisas e foi embora. Eu fiquei sabendo, pastor, que quando eu nasci, meu pai abandonou minha mãe. E essa criança vai crescer com isso na mente. Eu fui culpado da separação, da destruição do casamento dos meus pais. Há uma grande chance dessa criança se tornar jovem e ficar até os 40 anos morando com o pai e a mãe, com medo de casar. Porque, ou morando com a mãe, ou morando com o pai, porque ele traz um trauma de que ele foi culpado pela separação do casamento dos seus pais. Quando eu nasci, minha mãe foi embora, meu pai foi embora. Quando eu nasci, então o que eu tenho que fazer hoje? Você que tem um filho, você é casado, por isso que não se tem filho sem casar. Ah, mas eu não tinha entendimento, pastor. Tudo bem, tem conserto em Jesus. É o tempo da graça, diga glória a Deus. Oh, aleluia. É o tempo da graça. Tem jeito quando a pessoa quer se ajeitar. Tem conserto quando a pessoa quer se consertar, né, pastor Neves? Mas quando a pessoa quer, né? Se ela não quer, não tem como. Então, o que nós fizemos, eu e a Ellen? Nós sentamos um dia com a nossa filha, com a nossa primogênita, que é a Gisele, e nós dissemos para ela assim: por que o senhor está falando e o senhor fez isso, pastor? Porque Deus falou comigo. Eu fui ministrado.
Deus usou um casal de pastores que falaram e nos ensinaram como fazer, como destravar a nossa geração, como destravar a minha geração, como ser canal de bênção na igreja, como ser canal de bênção na vida das pessoas, porque se o canal está obstruído, não abençoa mais ninguém, vai ser um monte de escravozinho, tudo ressequido. Esses filhos que não são filhos, mas vão se casando e vão tendo os problemas, e vão se amontoando ao redor da casa do pai, ao redor da casa da mãe, e não prospera, e não vai para frente, a vida não flui, a coisa não acontece. Desculpa, mas é isso que acontece, porque foram gerados fora de uma aliança de casamento. Isso tem que ser quebrado. Primeiro, o casal tem 18 filhos e não casou, não tem aliança, não é uma geração. Quem está comigo? Você vai ter que casar, ué. É difícil, pastor. É um papel, pastor. Papel para você. Porque se você considera a tua esposa como tua esposa, você vai pedir ela em casamento. Ah, mas a gente mora junto há 40 anos. Melhor ainda, que vai pegar fogo o negócio depois de 40 anos. Entendeu, seu Jorge? Você vai chegar para ele e vai pedir ele em casamento. A minha sogra se casou. A Bruna já tinha nascido. A Bruna já tinha 8, 9 anos. Já tinha netos. Ela foi lá e casou. Casou de verdade. Então casa. E aí você vai ter esses filhos dentro da aliança de um casamento. Aí você vai ter uma geração para ser abençoada por Deus. Só é abençoada a geração dos justos, não a geração dos escravos. Primeiro Deus tirou o povo da escravidão e depois introduziu na terra prometida. Não entrou nenhum escravo em Canaã, né, minha irmã? Não tem relato na Bíblia que entrou escravo em Canaã. Entrou um povo livre. Primeiro deixa de ser escravo para depois receber a promessa. Repita assim, ó. Primeiro, deixar de ser escravo para depois receber a promessa. Está vendo por que muitos filhos, por que muita geração, pai, filho, neto, bisneto, taraneto, é a mesma amarração, é o mesmo problema, é a mesma coisa, só vai mudando de personagem, mas os problemas são os mesmos. Naquela família nenhuma mulher consegue viver por muito tempo casada ou morando junto ou com alguém, não é feliz. Naquela outra família todos os homens têm problema sério com o alcoolismo, e é um pai, filho, neto, bisneto, taraneto. Eu quero dizer para você que muita coisa está ligada a isso. Criança gerada fora da aliança do casamento. Mas eu vou dizer para você o que fazer. Está curioso? Já. Tem como resolver isso. Você vai casar. Pastor, mas o meu marido já partiu, minha esposa já partiu, tivemos filhos, tem filho de um, filho de outro, e nós temos tudo para casa. Tem netos dentro de casa que os filhos fazem por aí e vive na marginalidade. A gente tem que trazer os netos para dentro de casa para cuidar, para não deixar perecer. Como fazer uma geração? Como formar uma geração? Gente, a sociedade, essa geração está maluca. Não se forma mais geração. Você coloca a criança no mundo. E é por isso que a promessa não tem se cumprido. Porque a promessa é para a geração dos justos. Então nós sentamos, convidamos a Gisele, um tempo junto, e fizemos a oração que mudou tudo, declarando para os céus e o inferno, trazendo a Gisele para essa aliança do casamento agora. Quando eu me casei com ela, e nós dissemos assim, ó, agora o que é seu é meu e o que é meu é seu. Agora nós somos uma carne. Agora nós somos um só. Se a Gisele é minha filha, passou a ser filha dela também. Quem está entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então ela chega para a Gisele hoje que nós temos uma aliança. Nós somos casados. Não é essa aliança aqui não. Aliança porque nós casamos. Nós casamos, homem e mulher. Então, agora eu posso chegar diante dela, juntamente com a minha esposa, dizer, ela é minha filha. Antes de você vir, ela já existia. Então você vai declarar assim, aceitou casar comigo, aceitei casar com você. Eu trouxe a bagagem que eu tinha, era muito boa, mas eu trouxe a minha bagagem. Você trouxe a sua bagagem. Ela trouxe os problemas também que vieram dos pais dela. Nós nos unimos, agora tudo que tinha nela e tudo que tinha em mim passa a ser dos dois. E aí nós fizemos a oração que eu quero fazer com você. A oração que precisa ser feita com os filhos
que não são filhos, mas bastardos. E nós declaramos: filha, nós te recebemos nessa aliança como nossa filha. E ela: pai, eu recebo vocês como meus pais. Agora ela deixa de ser apenas uma bastarda, uma escrava que não tem geração, e agora entra nessa linhagem aqui. E sabe qual é a minha linhagem? Sabe qual é a sua linhagem? A linhagem de Davi, a linhagem de Jesus Cristo. Glória a Deus, que vai para o céu. Você tem que salvar os seus herdeiros, chamar os seus filhos, orar com eles. Mas é filho só dele, pastor, e eu nem gosto dos filhos dele. É filho só dela, eu nem gosto dos filhos dela, pastor. Vai ter que trazer para essa aliança. Pode ser que eles não entendam nada, mas você vai orar e vai dizer: nós declaramos que somos os teus pais. Agora você entra. Até porque a Gisele é a primogênita, nasceu primeiro. Por que eu estou usando o meu exemplo? Porque eu estou vivendo. Eu falo com propriedade para você, onde as coisas começaram a fluir de uma forma extraordinária. Então, o que chega na vida da Bruna passa pela vida da primogênita. E por causa da primogênita não ser reconhecida como filha, não tem uma geração, as bênçãos chegam ali e travam. Então sofre ela, sofre a geração dela. É a Melissa, são as outras filhas da Gisele, os outros filhos que virão e os outros netos que virão, por causa de falta de uma atitude sábia. Nós interrompemos a bênção de uma geração. Assim como nós geramos uma geração, filhos para Deus, e os abençoamos através da promessa do Senhor, nós podemos impedir que uma geração inteira seja abençoada. Às vezes por causa do orgulho, de chegar lá no pai e pedir perdão, de ir lá do filho. Eu já pedi perdão para a Bruna, e ela é testemunha disso, por coisas que eu fiz ou falei, e mais tarde eu percebi. Estou exagerando, filha? Falei: filha, senta aqui, filha, comigo. Filha, eu quero te pedir perdão por isso aqui, você me perdoa? Eu não deixei de ser o pai dela. Sabe o que eu fiz? Eu dei um exemplo para ela, de que não é porque eu sou o pai e eu sou o cabeça da casa, que eu não posso chegar e dizer assim: filha, você me perdoa, meu pai exagerou aqui nisso aqui, para ficar tudo certo. Então às vezes, mas é fácil, não é? Então o primeiro filho me fez esquecer. Vocês estão comigo ainda, gente? Levanta a mão direita, agora levanta a esquerda. Agora fala o seguinte: vira tudo para cá. Isso, mais, isso. Agora para o outro lado também, vai. Oh, coisa boa. Tem gente que chega a estar crocante a hora que faz isso. Troque. Mas se der sono, pede ao pastor. Cadê os pastores? Eles pegam um copo d'água ali. Mas não é para jogar em você, não, para você beber mesmo. Se der sono, não dorme, gente. Me aguenta aí mais um pouquinho, porque isso aqui é para te abençoar. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra até aqui? Então, pegue essas crianças. Ah, mas já é pastor, o meu filho já é avô. E nós tivemos ele, pastor, fora da aliança do casamento. Casamos agora, pastor, já casamos. Você precisa fazer essa oração. Você tem que trazer esse filho para dentro da aliança. Pastor, tive um filho com um. Ainda bem que no Blumenau não tem mulher assim, graças a Deus. Tive um filho com um, tive um filho com outro. Tem 18, aí divide, dá 8, dá 2 para cada um. O que eu faço, pastor? Não só leva da mulher que estava no poço de Jacó. Jesus falou: você já teve 5 maridos, hein? E esse aí que você está nem é teu marido, está coisando com ele, ele nem é teu marido. Vai lá e traz ele. Vai lá e convida ele para vir aqui. Está vendo como tem jeito quando a pessoa quer, tem jeito? E a mulher vai lá e traz o marido da cidade toda. E foi transformada. O que você precisa fazer? Você tem um companheiro, não gere filhos com ele. Case com ele. E depois que você casar com ele, pega esses filhos e traz para essa aliança do casamento. É simples, não é assinar documento. Não estou falando de assinar documento. Eu estou falando de falar. No mundo espiritual, isso aqui tem poder para abençoar uma geração. Traga esses filhos agora e reconheça eles como filhos, não bastardos, para que na vida deles a bênção do Senhor os alcance. Tem pessoas que vão morrer, eu fico triste com isso, sem saber dessa revelação. Se eu pudesse pegar como é que fala aqui o negócio? Um megafone e falar isso para todo mundo, gente. Porque que Deus me dê graça e condição, que até os últimos dias da minha vida, eu falar para as pessoas sobre isso. Que de forma inconsciente,
a bênção do Senhor não está chegando na vida de muitas gerações, que a pessoa não se acerta, não se conserta, vai se atropelando, é filho fazendo filho e vivendo na mesma situação, um monte de escravo gerando escravo. José não gerou filho enquanto escravo. Amém? Dá um glória a Deus aí, gente. Dá uma olhada para o lado, ver se o irmão está vivo ainda. Agora, José teve 2 filhos na terra do Egito. Está lá em Gênesis 41. Gênesis 41, verso 51. Manassés significa aquele que faz esquecer. Gênesis 41, 51. Só um versículo só para eu ler. Tem? José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Tudo que eu passei. Olha para o teu filho, para a tua filha hoje, ou para os filhos que você tem, principalmente o primogênito que você tem, que Deus te deu, para você começar uma geração certa com ele. Não dá para você acertar o passado, dá para você aprender com o passado. Não dá para você acertar o que aconteceu daqui para trás. Não, tem coisas que dá para a gente agir de alguma forma, mas não dá para você acertar o passado. Mas tem como você corrigir o futuro e começar certo. Olhe para esse seu primogênito e entenda que a partir dele Deus te deu uma geração. Glória a Deus. E declare bênção sobre a tua geração, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Tem mais ali, não tem? Fala do segundo filho. Vamos lá. Ao segundo chamou Efraim. Sabe o que quer dizer Efraim no grego, no original? Perdão. Me fez esquecer. E o outro perdão. Como é que José ia pegar os irmãos de pau? Como é que José ia fazer alguma coisa contra os pais? Ele olha para o lado, de um lado está o me fez esquecer, e do outro lado está quem? É só para a cabeça de José também, né? Aí estou eu indo aqui, com me fez esquecer e o perdão do lado. E aí eu encontro com os meus irmãos, que me venderam para ser escravo, sem eu ter feito nada com eles. Só porque meu pai gostava de mim, que eu era o mais novinho da casa. Era o filho da velhice. Esses filhos da velhice também vou te contar, viu? Bem que eu não tive filho na velhice, porque eu vejo os velhinhos tendo filho. Gente do céu. Mas vamos deixar isso aqui para outro dia. Vocês estão comigo, gente? De um lado o me fez esquecer, e do outro lado o perdão. Essa é a geração que Deus tem para você. Você forma uma geração esquecendo do que você viveu e perdoando o que fizeram contra você. Foi de forma inconsciente. Vai por mim. Vai por mim. Se você crê no que eu carrego, você crê no que eu falo, você crê no que está dentro de mim, que Deus colocou para te abençoar, foi de forma inconsciente às vezes que você foi abusada, abusado sexualmente, agredido. Eu tenho casos de uma família, meu Deus, é tanta coisa, que a mãe morreu no parto e a criança nasceu e o pai pegou a filha mais velha para ser esposa dele. E essa a gente poderia pegar de pau, de pedra uma pessoa dessa. E você vai ver o cara que fez isso. Ele viveu isso quando ele era criança. E o que impede de saber? Porque eles escondiam. Os nossos pais, os nossos avós, eles viveram tanta coisa que eles não podiam falar com ninguém. E eles contaram alguma coisa em nós. E nós nos trancamos às vezes, como aconteceu comigo. E eu achando que era eles. Por que isso comigo? Meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo isso comigo. O Espírito Santo me revelou, dizendo: rapaz, ali é uma criança se revelando. Quando ele fez isso, era criança dentro dele, que não foi curada.
Ele também sofreu. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Aquela mãe que passou madrugada, às vezes ela desejou abortar a criança do ventre, mas não é por maldade, é porque ela sabia mais um filho. Primeiro, como que eu vou sustentar esse filho? E segundo, e se o meu marido me largar? E tantas coisas, sabe? Tantas coisas que pode ter causado o que causaram na sua vida. Eu pedi que Jesus te trouxesse aqui hoje. Daniel, o pastor estava preocupado, o pastor teve poucas inscrições para sexta-feira, o pastor falou, fique em paz. E olha, eu falar isso, irmão, é muita conversão, né, Fábio? Fique em paz, eu não estou aqui para encher a igreja, não. Pastor Mário mudou. Eu estou aqui para encher o teu coração de vida. Tivesse só uma família aqui, eu ia fazer desse mesmo jeito. Porque é uma geração. Uma família é uma geração. Talvez você nem viria. Mas Deus te trouxe aqui porque você é um abençoador de gerações. São várias gerações aqui que vão ver a glória de Deus se manifestar. Você vai ver nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos a promessa do Criador se cumprindo. De um lado me fez esquecer e do outro lado o perdão. Pastor, e quem tem 18 filhos? Arruma nome para eles. Paciência. Arruma nome para eles. José só tinha 2, arrumou nome para os 2, não é? Quem mandou fazer muitos? Arruma nome para eles, paciência. Talvez se Deus te deu um monte, você vai precisar de um monte de qualidades para você ter uma geração abençoada. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou sentindo algo tremendo aqui, pessoal. Um fluir. Deus está jorrando do trono dele no nosso coração. Quantos creem nisso? José estava dizendo aos seus filhos que perdão é muito melhor do que vingança. José não era amargo, frustrado nem vingativo. Quando seus irmãos descem ao Egito para buscar comida, ele teve toda a chance de se vingar deles, mas não fez. Recebeu os traidores e os perdoa. De um lado me fez esquecer, e do outro lado o perdão. Você quer o quê? Foi para isso que Deus te fez pai. Foi para isso que Deus te fez mãe. Para você abençoar uma geração. E talvez por causa do nosso apego às coisas que fizeram e que também fizeram com eles e que nós não sabíamos, e estamos sendo revelados nessa noite, nós impedimos da promessa abençoar a nossa geração. Eu quero que a minha geração seja abençoada. Bruno, eu abençoo você, eu abençoo os teus filhos e os teus netos. É o que você tem que fazer todo dia. Libera sobre eles. Abençoe teus filhos. Pega a tua casa pela mão. Quando levanta assim, porque está na hora de acabar, né? Tem uma igreja aí que o pastor estava pregando os midianitas, que é o pessoal da mídia. Botaram no telão. Botaram no telão. Os midianitas lá atrás, vocês são todos uns midianitas, rapaz. Pastor, seu tempo acabou. Olha. Mas se botar aqui, mas eu largo essa garrafa nessa... Você já pensou um negócio desse, velho? Vai pra lá. Hein, dona Érica? Tu pare de me corrigir também, viu? Não, pare não, continue. Minha professora de inglês, de português. Ainda bem que ela não ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa, para terminar. É importante notar que antes mesmo de reencontrar seus irmãos, José já havia decidido esquecer e o quê? E perdoar. Eu decido perdoar e esquecer é uma decisão, pessoal. Não esquecer, você vai lembrar. Você vai parar, vai cair no choro. Tudo bem. Chorou? Chorei.
Resolveu, não resolveu? Então continue vivo e andando e vai em frente. Não tem problema. Que não pode ficar prostrado. Errei com os meus filhos. Você não errou com os teus filhos. Você fez o que estava ao teu alcance de fazer. Fiz algumas besteiras, pastor. Tomei uma decisão errada. E quem não fez? Me diga. Quem acertou com os filhos? Procure alguém, esse camarada. Procure alguém que vai dizer, não, eu acertei. Todos nós achamos que poderíamos ter feito mais. Por isso Deus está nos dando essa oportunidade. Você pode ver quando morre um filho, um pai, ou uma mãe, os filhos sempre estão perto do caixão, poderia ter feito mais. Então faça para aqueles que estão vivos. Peça perdão, perdoe. Desculpa. Aquele negócio de olho por olho, dente por dente, não funcionou com José. Sabe o que acontece? Tem pais que eles estão criando um ambiente nocivo para os seus filhos. Eles criam os filhos num ambiente onde o pai fica falando mal da igreja, falando mal de crente, falando mal de pastor, falando mal de governo, falando mal de todo mundo. E os filhos vão se alimentando daquilo. Dentro da tua casa é um lugar sagrado. Ali você tem que falar coisas divinas. Palavrão e xingamento. Tudo bem que tem um momento que você se ira, mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Praga dos infernos. Desgraçado. Filho do capeta. Olha, mãe, saiu de dentro de você. Tomara que morra. Aí quebra um dedinho do pé, a mãe chora 3 dias. Sabe? Você não precisa provar nada para os seus filhos. E você também não precisa. E os filhos têm que provar nada para os seus pais. Só cada um fazer a sua parte. Esse negócio de que os filhos têm uma dívida com os seus pais, é conversa fiada, viu, gente? Isso aqui é o Mário falando, tá? Eu vivo isso. Minha filha não tem dívida comigo. Eu coloquei ela no mundo. Se ela não quiser cuidar de mim quando eu ficar velha, ela não é obrigada. Ela não tem dívida comigo. Toma, eu quero ficar velho fitness. Eu vou ser um velhinho fitness. Ainda não sou, porque eu não sou velho ainda. Mas quando eu ficar velho, eu vou ser. Começou novo. Todo velhinho fitness começou jovem fitness, né? Mas eu oro a Deus para eu ficar fitness. Mas não, parece que Deus não me ouve. Falou, Deus, me faz ficar fitness, Senhor. E no outro dia está tudo igual, às vezes até piora. O que será que acontece que Deus não me ouve, gente? Né? Ô, irmã, não faz isso. Dona Vera me traz uns bolos de banana aí, que eu, pelo amor. Então, ela não tem uma dívida comigo, eu tenho uma dívida com os pais, que eu tenho que largar as coisas dela para ir me atender em casa. Ela tem filho, ela tem marido. Parece que tem pai que não entende isso. E aí fica os outros em volta, assim, meu filho não vem me ver. Aí liga e começa, e xinga e briga. Peraí, teu filho não tem uma dívida com você. Você não tem uma dívida com seus pais. Se não for feito com amor, é melhor que nem faça. Se não for para fazer de forma espontânea, ô pai, vim aqui te ver hoje. Ô mãe, vim aqui te ver hoje. Meu pai e minha mãe. A gente hoje tem um relacionamento gostoso, um relacionamento amoroso. Então quando minha mãe manda uma mensagem, ô filho, vem me ver, eu estou com saudade. Eu entendo. Que não é uma cobrança, é realmente um sentimento de saudade. Isso é normal. Mas, por favor, não ponha um fardo em cima dos teus filhos, que eles têm dívida com você, que é pai. Eles têm a vida deles hoje. Eles têm os sonhos deles. Tem filho que trabalha, que realiza o sonho dos pais. Por favor, outra coisa que você tem que entender. Você realiza o teu sonho. Não é o teu filho que tem que realizar. Eu tenho um sonho que meu filho seja não sei o quê. Não. Ele tem o sonho dele. Deixa ele realizar o sonho dele. Ore por ele, abençoe ele. Mas pastor, nunca imaginei. Mas viu o seu Jorge, a dona Nilda? A minha mãe e meu pai nunca podia imaginar que ia ter um filho pastor. Da onde passa na cabeça de um pai e de uma mãe isso? Filho pastor? Como assim? Quando eles entenderam, eles abençoaram. O Daniel era para ser jogador de futebol. Hoje ele é bola. Por quê? Porque tá mais. Também que ele, tá lindo, você tá mais. E eu procurei para falar isso, não te vi. Confesso que se eu tivesse visto, não teria falado. Diante de Deus, eu não te vi. Mas somos, né, Dani?
Nós vamos chegar lá, vamos ser velhinhos fitness, viu? Amém? Então Deus trabalhou, era o sonho, não sei se era o sonho dele, se era o sonho do pai dele, mas não era o sonho de Deus. E eles deixaram o sonho de Deus se realizar, e hoje é feliz, realizado. O menino vive que nem pinto no lixo. Com responsabilidade desse tamanho aqui, eu vejo ele sorrindo, não sei como é que consegue. Porque a gente está fazendo o sonho de Deus acontecer. Glória a Deus, gente. Isso é abençoar os filhos. Larga os teus filhos. Larga, solta eles. Tem pai que segura muito. Quanto mais você, dói mais segurar do que abrir mão. Não é abrir mão para desgraceira, não. Dê exemplo de homem, de caráter e de mulher. Dê exemplo. E deixa com eles. Eu nunca precisei chegar para a Bruna e dizer: Bruna, você não vai nesse lugar, você não vai fazer isso. Ela foi vendo. Bruna, não anda com fulano, beltrano e ciclano. Porque o exemplo fala mais que 1000 palavras. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Peraí, pô. Tem pai e mãe que é assim. Tu não pode isso, tu não pode. Ó, se você não mente. Mentira do diabo. Aí toca o telefone. Mãe! A vizinha que está falando que você não vai dar o dinheiro do pão para ela que você comprou semana passada. Fala que eu não estou. Olha, a dona Maria está vindo a portão aí, mãe. Fala que eu saí tem meia hora. Peraí. Tem alguma coisa errada aí? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não é formar geração. Não é geração de justos. Estão comigo, gente? Para ou continua? Estou querendo parar aqui. Senão vai ficar... Meu Deus, é muita coisa, gente. Tu tem que falar da herança moral que José deixou para os filhos. O que é moral ou moralidade? Porque José deixou uma herança moral para os filhos. Definição: é o conjunto de costumes, valores de uma pessoa que funciona como um guia para as suas ações. José deixou uma herança moral para os seus filhos. Escute isso. José foi para eles um modelo de vida, isto é, herança moral. Veja o que diz em Provérbios 24:32. Provérbios 24:32. O que eu tenho visto, o guardei no coração, e vendo, recebi instrução. Olha o que o autor sagrado escreve. Vou ler. O que eu tenho visto, é Provérbios 24:32. O que eu tenho visto, não é o que eu tenho ouvido, é o que eu tenho visto. Isto guardei no coração. E o que eu, e vendo, recebi instrução. Eu não sou instruído numa sala de aula. Por isso que não existe deixar professor educar. Se tem algum professor aqui, você vai me entender, porque está difícil a educação que a gente tem, ou que querem implantar. Mas não é para o professor educar teu filho. O professor é para dar matéria para o teu filho. Não é para educar. Quem educa é o pai. Não vem querer dizer para o meu filho se ele é menino ou se ele é menina que eu deixo de ser pastor por 5 minutos. Diz que pastor não pode pegar pelo pescoço. Eu deixo de ser pastor por 5 minutos. Bom, mas está lá em Provérbios 24:32. José não precisava dizer aos seus filhos: faça o que falo, mas não faça o que eu faço. Não se aplicava com José. Algumas heranças morais. Olha só que José deixou: trabalho. Ele era trabalhador. José era trabalhador. Então, herança moral. Isso é moral. Você fala assim: vai trabalhar. Não precisa falar vai trabalhar. O filho vai ver o pai o quê? Trabalhando, se esforçando. Sabe? Dando um duro danado para trazer o pão para casa. Não tem problema com o trabalho. Depois, ele administrou uma casa. Ele administrou a casa de Potifar. Administrou uma cadeia. Que foi preso. Aonde colocar Josué, ele trabalhou. Você que é filho, você que é filha, você que é jovem ainda, e você que vai instruir tua filha para casar, deixa eu dizer uma coisa. Tem 3 perguntas que você tem que fazer para o candidato a genro. 3 perguntas que tem que fazer para a candidata a nora. Entendeu? Já tem candidato? Já não. A genro? É tu que não sabe.
Só tu. Sabe que o pai é o último a saber, meu amigo. Eu queria te dar essa informação. Mamãe, pastor, não tem ninguém ainda, você é a última a saber. Que fique claro aqui, tá? Quando tiver, assim, já está apaixonadinho, está emagrecendo. Quando começa a afinar aqui, ó. Quando tu olha para o adolescente, e ele está assim, ó, olhando para o nada, pensando em nada, está apaixonado. São sinais. Né, dona Terezinha? Lembra que a senhora se apaixonou? Ficava que nem bobona de Deus. Por que os adolescentes tudo meio coisado. Então, 3 perguntas. Primeira. Eu anotei? Mas que deixar barato. Três perguntas. Como você é como filho? Porque assim como ele trata o pai, a mãe dele, ele vai tratar a esposa. A filha de hoje é a esposa de amanhã. O filho de hoje, aqueles meninos com 18, 19 anos dormindo até meio-dia, não presta para casar. Foge deles. Como você é como filho? Segunda pergunta, já emendadinha. Você trabalha? Deixa eu dizer uma coisa. Um jovem. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos eu não dependia mais dos meus pais. 13 anos eu não dependia dos meus pais para comer, comprar meu tênis, comprar minhas coisas. Eu não dependia do dinheiro deles. Eu comecei a fazer isso. Porque ninguém morre trabalhando não, tá, gente? O pessoal, a gente começou na roça a trabalhar, cafejão, e não morreu não. Mas como é que fala? É escravidão, é o que fala aí agora? Não precisa mandar trabalhar, ensina pelo menos. Tira da cama cedo, ensina a arrumar a cama. Eu vou falar, gente. Tem menina que quer namorar e não arruma nem a cama quando levanta. Tem que falar assim, você vai namorar a minha chinela. Você vai namorar a minha cinta que você vai namorar. Você não arruma nem sua cama, minha filha. Não vai. Não. O camarada quer namorar, mas não tem dinheiro para pagar o cachorro quente da namorada. É um duro. Eu pedi a ela em namoro. Ela estava apaixonada por mim. Aí eu fui pedir ela em namoro. Falei, vou pedir logo em namoro, né? E aí eu já fui com o dinheiro da pizza. Juro. Da pizza no bolso. E aí eu falei para ela, meio-dia, eu saí do meu trabalho, fui correndinho no trabalho dela. Falei assim, puxa vida, eu queria te falar um negócio. Tu não quer namorar comigo? Eu com medo do pai dela, eu morri de medo do pai dela. O pai dela tem 1,80 m, um homem desse tamanho. Tenente do exército. Falei, você me pegar e me quebra todo. Tinha 52 quilos. Saudade dos meus 52 quilos. Mas voltando, eu já estou dinheiro da pizza. Falei assim, inclusive à noite eu convidei alguns amigos, porque sozinha ela não ia comigo. Ela achava que eu não prestava, ela achava que eu ia agarrar ela à força. Eu falei, eu convidei alguns amigos lá da igreja, dos jovens, para nós comer uma pizza hoje. O que tu acha? Eu pago. Foi ou não foi? Paguei ou não paguei uma pizza para você no dia de noite? Eu falei, bom, já garantiu no comecinho do negócio, né? Disco voador. O camarada tem 18, 19, 20 anos. Pô. Quer namorar, mas não trabalha. Ensine teus filhos. Pastor, graças a Deus, meus filhos, continue falando com eles, porque eles terão filhos. Essa geração é doente e quer adoecer a sua geração. Não permita isso. Não permita isso. Amém? Já que eu falei tudo, como é que é? Faltou o quê? Terceira pergunta. Quem é Deus para você? Pronto. Ensine tua filha a perguntar isso. Quem é Deus para você? Se ri, sai fora. Porque se não respeitar a Deus, vai respeitar a esposa, vai respeitar a namorada, vai respeitar o namorado. Como você é como filho, em casa. Você, pai, mãe, pergunte para o seu futuro genro. Se aparecer lá, com as calças desse tamanho assim, com brincão assim, tudo bem, não tem problema, a gente não descriminaliza. Não, vem cá, meu filho, como é que você é como filho em casa? Você trabalha?
Quem é Deus para você? Ele vai pensar 50 vezes para voltar lá outra vez. Mas você está protegendo a sua geração. A gente faz um tom de brincadeira aqui, mas isso é muito sério, gente. Porque isso pode destruir a sua geração. A geração que Deus colocou sob a tua responsabilidade. Amém? Não é perca de tempo você estar aqui ouvindo tudo isso. Eu tenho certeza que você vai ter muita coisa boa para falar nos cafezinhos da tarde, quando você for tomar café com a sua amiga, quando você for conversar com o seu amigo, quando na roda de amigos que você tiver com a sua família, fale sobre isso que você ouviu nessa noite. Glória a Deus. Amém? Agora eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Eu confesso para você que eu tinha muita coisa para falar, mas nós vamos ter outras oportunidades sobre pais e filhos, porque isso aqui é só o início. Eu não posso dar tudo que Deus me deu, porque senão vocês ficam doidos igual eu estou ficando. Mas quem está se sentindo abençoado com essa palavra? Eu quero que você marque um jantar, marque um almoço e convide sua família, seus filhos que já saíram de casa, que estão casados, seus netos. E não precisa você ficar dando explicação. Quer dizer para você que o mundo espiritual funciona com uma oração simples, objetiva. Se tiver filhos que não são da aliança, você teve filhos que não, quando você gerou esses filhos, você não era casada, você não era casado. Você gerou filhos, você gerou escravos também. Quero que você chame os seus filhos e você faça uma oração em voz alta, dizendo: nós queremos declarar que a fulana de tal, que o fulano de tal, são os nossos filhos. São filhos desta aliança, desse casamento. Vocês vão romper tanta coisa que estava impedindo da promessa chegar até a geração de vocês. Se você tem uma filha fora do teu casamento, antes de conhecer a tua esposa, ou já estavam juntos e ela resolveu te perdoar e vocês continuam juntos, ela sabe, vocês sabem. E se você puder, convide essa criança, você é jovem, faz uma oração com ela. Nós queremos declarar aqui numa oração que você é a nossa filha. Pastor, é tão difícil. Para ela não foi fácil. A Ellen não foi fácil. Porque não tem nada com a Gisele. Humanamente falando, ela chegou, ela já tinha 5, 6 anos quando nós nos conhecemos. Então, eu vou chegar e dizer: minha filha, eu não tenho nada com isso. Mas nós entendemos. E aí ela: vem cá, amor, vamos orar aqui. Vem cá, Bruna, também. E foi tão bom a Ellen poder dizer para ela assim: Gisele, você é nossa filha. Nós estamos trazendo você para essa aliança, esse casamento. Hoje ela me mandou uma mensagem falando de coisas que estão acontecendo, que Satanás se levanta para não acontecer isso. Vai haver um alvoroço primeiro antes das coisas boas acontecer, mas está tudo certo, né, amor? E nós, quer falar um minutinho dessa experiência? Foi fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente entende que quando a gente faz a vontade de Deus, realiza as coisas que tem que ser realizadas no mundo espiritual, então você deixa o seu eu de lado, né? Você abandona a sua vontade, você nega os seus desejos, porque você entende que os benefícios daquilo são muito maiores do que o seu orgulho ferido, do que toda a situação, do que todos os problemas já causados. Então, quando a gente realiza a vontade de Deus e faz aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, aí se torna mais fácil. A gente quer carregar uma coisa que não é para a gente carregar. Solta esse fardo de ficar: não é minha, não é meu. Assume. No mundo espiritual, como eu disse, não tem documento, não vai pegar teus bens ou os bens de fulano ou beltrano. Não, é no mundo espiritual, para a bênção ser liberada. Eu quero orar. Eu quero que você possa abraçar os teus filhos aí agora. Se você não estiver com eles, você vai ter a oportunidade de fazer isso em casa, aquele jantar que você vai fazer. E essa oração que nós vamos fazer aqui hoje, você vai fazer essa oração com eles. Você que está com você, tem alguém que tem filhos aqui, que esses filhos não é do casal? Quem tem? Tem? Não é do casal, né? Não é do casal, mas vivem como se fossem filhos hoje, né? Vocês estão aqui, né? Eu vejo.
a gente percebe. Tem os atritos, onde não tem. Gente, não existe família perfeita. Não existe homem perfeito. Não existe, né, amor? Não existe mulher perfeita, mas existe geração justa que Deus levantou para glorificar Ele nessa terra. Eu quero declarar hoje que as bênçãos que estavam paradas há tanta geração atrás de vocês, tem bênçãos que não chegaram ainda, que era para ter vindo lá dos seus antepassados. E a gente só continuou fazendo a mesma coisa errada. Nós vamos declarar isso hoje. Amém? A oração é o seguinte: Pai, eu declaro, e falo o nome dos filhos, fazem parte da aliança desse casamento. Fazem parte. Já são filhos nossos, pastor. Você vai orar e vai declarar assim mesmo. São netos. Eu vejo o seu Gilberto e Dona Neuza, eles têm netos que eles adotaram, netos. Sobrinho. Sobrinho neto, então, dela. É isso? Que eles cuidam com amor, com carinho. Vão lá, às vezes, é filho. Chama, faz essa oração. Vocês são nossos filhos, porque estão aqui, dentro da nossa casa. A bênção vai cruzar a geração e vai abençoar o filho dos seus filhos. Amém? Abraça a sua família. Abraça a tua esposa, teu marido. Abrace. Em nome de Jesus Cristo. Abraça a tua família. Deixa-me fazer uma oração e depois você vai repetir essas palavras. Pai, aqui está a geração do justo. Aqui está a geração do justo. E a tua palavra diz que a promessa é para a geração dos justos. Por muito tempo nós fomos escravos. E escravo só pode gerar escravo. Escravo não gera alguém livre. Como? Se o pai é escravo, o filho vai ser livre. Um dia meus pais me geraram, eles sendo escravos, eu nasci sendo escravo. Gerei filhos sendo escravo. Mas hoje eu te louvo, Deus, porque entendi no meu espírito que a geração do justo é quem recebe o cumprimento da promessa. E essa pessoa que está aqui, esse pai, essa mãe, esses filhos, tem adotivos, tem enteados, mas que serão filhos após essa oração, verdadeiramente filhos. Padrasto, madrasta, é um nome que a sociedade inventou. O Senhor deixou na Bíblia. Pai, mãe, quando se traz para a aliança do casamento, eu quero que os pais nesse momento juntos, eu vou fazer a primeira parte da oração e vocês vão ficar à vontade para falar o nome dos seus filhos. Repita comigo: Deus, em nome de Jesus, neste momento eu declaro que todos os nomes que serão ditos aqui são nossos filhos, filhos da aliança desse casamento. É a minha geração. Fala o nome dos seus filhos. Pai, eu declaro que a Gisele, eu declaro que a Bruna são nossas filhas, e elas são desta aliança desse casamento. Fale isso. A esposa fala, o marido fala o nome dos seus filhos, fale o nome deles e diga: estes são os nossos filhos. Estes são os nossos filhos. E nenhuma bênção, nenhuma promessa, nenhuma herança do Senhor será interrompida mais na nossa geração. Consagra, Deus, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas filhas ao Senhor, meu Deus. Declaramos que elas serão geração bendita do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E que através da vida delas, meu Deus, muitas outras gerações serão para o Senhor, meu Pai. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, uma nação santa, uma geração santa para o Senhor, meu Deus. E quando o Senhor vier requerer de nós, meu Deus, a herança entregue nas nossas mãos, meu Pai, elas estarão na Tua presença, Deus. Que sejamos, ó Deus, testemunhas vivas do Senhor, meu Pai, para que as nossas gerações assim também sejam, meu Deus. Eu declaro bênçãos do Senhor sobre a vida das nossas filhas, das nossas netas, em nome de Jesus.